Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui para trazer mais uma palavra de hoje, do dia 27/5/2018, meditação em Deus. E a palavra de hoje, ela se encontra no livro de Atos 7, e versículo 58, 59 e 60. Amém? Vamos lá. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos aqui quando Jesus ascende aos céus, ele vai aos céus, e os discípulos eles ficam em Jerusalém, porque o Senhor falou para eles ficar em Jerusalém, que do alto eles seriam revestidos de poder. E quando eles recebem o batismo no Espírito Santo, eles ali são conduzidos pelo Espírito Santo a fortificar a igreja, ou seja, a levar o evangelho de Deus. E ali todos os discípulos já levavam o evangelho, só que ali depois os discípulos se ajuntaram, Pedro, os apóstolos e aqueles que já estavam junto com eles depois da pregação de Pedro, né, ali no cenáculo. E todos aqueles ali que estavam junto com ele, houve uma contenda acerca das viúvas dos gregos com as outras viúvas, né? Então ali eles estabeleceram diáconos para cuidar das viúvas, cuidar das outras coisas, para que eles não perdessem tempo para poder levar a palavra. Porque senão, se eles ficassem cuidando das viúvas, né, a palavra ia ficar mais fechada. Então foi uma decisão dos apóstolos estabelecer diáconos, e eles estabeleceram 7 diáconos, e um deles foi Estevão. Era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder e cheio de autoridade. E nós vemos aqui no capítulo 7 que fala sobre Estevão. Fala ali que ele foi pregando desde o início ali da palavra do Senhor até vindo até Jesus Cristo. E aqueles homens, eles rangiam os dentes, né? Aqueles sacerdotes, aquele povo que estava ali, eles não queriam nem ouvir o que Estevão estava falando. Só que Deus estava usando tremendamente. E agora nós começamos a entrar exatamente na palavra que eu quero falar com vocês hoje. Havia um jovem ali chamado Saulo, que todos aqueles que estavam ali no momento que Estevão foi apedrejado lançavam as suas capas aos pés de Saulo. E mais na frente nós vemos que ele consentiu na morte de Estevão. E aqui, esse homem era um fariseu. Esse homem, ele conhecia a lei de Deus, a lei mosaica. Ele conhecia bem a lei de Deus, ele sabia muito a lei do Senhor, porque ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um doutor da lei, né? Era tipo o chefão da lei ali, que conhecia a lei de ponta a ponta. E nós vemos aqui que esse rapaz chamado Saulo, mais para frente aqui nos próximos capítulos, nós vamos ver que ele faz arruaça em Jerusalém. Onde ele achava um crente, um cristão, ele pegava e prendia e levava até a sinagoga. E esse homem, ele estava tão enfurecido por ouvir a pregação a respeito de Jesus, que ele ficou atormentado praticamente. E ali ele foi, ali em Jerusalém mesmo, onde ele estava, foi até o sumo sacerdote, que devia dar exemplo, porque era sumo sacerdote, e foi pedir cartas para Damasco, para todos aqueles que ele achasse no caminho, que seguisse esse caminho, que ele dizia, essa seita, né? Ele dizia assim, ele trouxesse preso a Jerusalém. E ele consegue. E esse homem vai no caminho. E esse homem, ele vai com aquele povo que estava com ele. Só que ali, perto de Damasco já, um resplendor de luz do céu aparece, o seca, e ele cai ali no chão. E o Senhor fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ali ele fala, quem é, Senhor? Aí o Senhor responde para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ali ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Aí o Senhor manda ele entrar na cidade, e lá ia ser dito o que ele havia de fazer. E ali na cidade, ele fica na casa de Judas. E depois o Senhor fala com Ananias, que era um discípulo do Senhor, que morava ali em Damasco. Fala para ele, vai na casa de Judas, à rua direita, que tem um jovem lá de Tarso, chamado Saulo, o qual está orando. E quando Ananias, vocês imaginam, irmão, quando Ananias escuta isso do Senhor Jesus, mas Senhor, esse homem estava fazendo arruaças essa semana já em Jerusalém, prendendo os cristãos, fez uma arruaça tão grande, maltratando a mulheres e homens, puxando pelos braços, machucando e batendo. E nós vemos mais para frente que ele mesmo diz, ali quando ele está perante os representantes da lei, né? Mais para frente, no finalzinho, lá pro final do livro de Atos, diz lá que ele batia no povo dentro da sinagoga. Ele mesmo açoitava mesmo, o povo não estava nem aí. E esse homem vai e obedece à voz de Deus e vai à casa de Judas. Quando ele chega lá, ele encontra Saulo, porque Deus já tinha dado uma visão para ele que Ananias ia até lá e impor as mãos sobre ele e ele ia voltar a ver. Porque no momento que ele caiu ali, ele ficou cego, ele ficou sem enxergar, ficou 3 dias sem enxergar, nem comeu, nem bebeu. Acho que foi um momento, irmãos, de reflexão para ele. Que ele foi pensar em tudo que ele fez. Porque com certeza não tinha muito tempo que o Senhor Jesus tinha ascendido aos céus, né? Que aqueles fariseus fez aquela junta toda, o sumo sacerdote e aquele povo todo ali que era para servir a Deus, mas não servia coisa nenhuma, e juntou com Judas. Então, com certeza, Saulo, por ele ser um jovem, com certeza ele pegou um pedaço dessa parte, um pedaço desse tempo aí, que Jesus estava aqui, que Jesus pregava, né? Que Jesus, pode-se dizer assim, tinha deixado já no finalzinho assim as instruções para os discípulos. Com certeza os fariseus comentavam um com o outro, esse tal de Jesus, e por ele ser um jovem, talvez ele poderia ter escutado alguma coisa sobre Jesus, ou não sei, né? Ele, por conhecer a lei, ele devia muito bem conhecer a Jesus, porque, como conhecedor da lei, o livro de Isaías é praticamente Jesus Cristo, né? Inteiro. A Bíblia toda é Jesus. Cada livro da Bíblia traz Jesus de uma maneira, né? Então, esse homem vai a Damasco, mas o seu plano de pegar os crentes, né, foi por água abaixo. Então ali ele recebe a imposição de mãos de Ananias e ele vai e com as cartas que ele veio, irmãos, imagina a situação. Ele veio com as cartas de Jerusalém para as sinagogas de Damasco para poder ter ali a autorização de catar os crentes ali dentro. Agora ele chega com aquelas cartas tudo amassadas e começa a querer pregar no meio da sinagoga. Você imagina a situação de todo mundo ao redor ali, que estava ali para ouvir a palavra. Aquele homem que praticamente há 2 dias ou 3, não sei quantos dias, estava catando os crentes em Jerusalém, batendo, maltratando, fazendo arruaça, prendendo a todos que ele encontrava. Não era só um, era todo, era menino, era tudo. E agora ele quer pregar. E agora, irmãos, ele quer pregar. Agora ele quer falar de Jesus. Ele não quer nem saber de nada. Ele quer pregar a palavra de Deus. E ali, ele começa a pregar em Damasco. Só que o povo de lá ficou tão atormentado que queria matar ele. Então ele, sabendo daquilo, ele ficou sabendo. Os discípulos do Senhor que estavam ali foram e desceram ele pelo muro, porque o povo já estava às portas para pregar ele. Então teve que descer pelo muro. Você imagina a situação. Com certeza era à noite, eu imagino. Eu creio que seja, né? Pode ser à noite, porque eu creio que foi um caminho para ele já chegar de dia em Jerusalém. E você imagina agora ele chegando em Jerusalém. Ele encontra com Pedro, com os discípulos do Senhor, com Filipe.
Ele encontra com todos os apóstolos de Deus e aqueles discípulos ao qual aceitaram o Senhor ali, que foi os 3.000, e depois, se eu não me engano, foram 5.000, e depois os outros, né, que foram aceitando conforme os apóstolos foram pregando a palavra de Deus. E ali ele chega, Pedro, né, chega até Pedro e fala assim, eu posso pregar junto com vocês? Você imagina a cara de Pedro. Mas tu tava aqui semana passada querendo matar nós, arrancar nossa cabeça, agora tu quer pregar. Então para os discípulos foi um choque. Só que aí Barnabé estava com uma visão bem aguçada ali. Ele viu que ele estava convertido mesmo de verdade. Então Barnabé leva eles até os apóstolos e explica a situação, o que aconteceu. Com certeza ele chegou até Barnabé e explicou bem a situação. Barnabé era um homem muito sábio. Vocês veem que ele é cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Ele era uma espécie de doutor da lei, era um super conhecedor. Assim como o Apolo, né? Conhecia muito a lei, mas ainda na época ele não tinha conhecido o batismo no Espírito Santo, né? Então esse homem, ele leva Saulo até ali, e ele começa a pregar em Jerusalém. Você imagina a situação agora. Ele está em Jerusalém. Ele era de Tarso, mas foi criado ali aos pés de Gamaliel em Jerusalém. E você imagine Gamaliel vendo o aluno dele pregando Jesus. Então, foi um choque para Gamaliel. Foi um choque para o sacerdote, para o sumo sacerdote que deu as cartas para ele, irmãos. Você imagine agora, o homem que era perseguidor dos crentes, agora vai ser perseguido pelos perseguidores dos crentes. Então aquele sumo sacerdote, com certeza, quando ele viu Saulo ali nas ruas, andando de um lado para o outro, ele saía e entrava, a palavra diz que ele saía e entrava em Jerusalém. Ele não tinha medo de nada. Ele sabia quem falou com ele. Então ele ia levando a palavra, ele não estava com medo. Ele levava a palavra de Deus e convencia a muitos. Muitos ficavam chocados, abismados. Meu Deus, esse homem tá doido, só pode ter pirado. Esse homem que condenava essa tal de seita que eles diziam agora participa do tal caminho que ele perseguiu. Então, irmãos, foi um choque. Foi um choque. Foi como você pegar e misturar água gelada com a quente. Sabe? Uma coisa assim, meu Deus, que não tem explicação. Mas quando Deus quer fazer uma coisa, não existe impedimento. Então esse homem, que outrora perseguiu os crentes, estava ali no meio dos crentes agora. Sou crente, batizado no Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E ele estava ali, não estava com medo de nada mais. Ele não tinha medo de nada. Ele não tinha medo de morte, ele não tinha medo de pedrada, ele não tinha medo de naufrágio, ele não tinha medo de mais nada. Ele só queria levar a palavra de Deus. E ele tinha um chamado, né? Porque Deus falou assim, ó, o Senhor Jesus falou assim para ele: Ananias, vai lá, porque ele é um vaso escolhido para mim. E eu vou mostrar para ele quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ou seja, ele plantou tudo aquelas coisas ali. E agora Jesus ia colocar ele no estreito para moldá-lo. Porque quando Deus ele quer fazer uma obra na vida de alguém, essa pessoa tem que ser moldada. E nós vemos, irmão, quando ele vem para Jerusalém, o povo que estava ali, os gregos que estavam ali, queria matar ele. Então os discípulos, os apóstolos vendo dessa situação, o acompanhou ele até Cesareia, que era a cidade de Filipe. E de Cesareia ele foi para Tarso. Ele ficou um tempo morando em Tarso ainda, né? Nós vemos que ele só saiu de Tarso quando algumas pessoas começaram a pregar em Antioquia. Barnabé foi para Antioquia, e quando Barnabé viu que em Antioquia o evangelho já estava propagado, né? A coisa já estava mais avançada, ele teve a visão de pegar Saulo, né? Pegar Paulo lá em Tarso. Então ele vem para Antioquia. E ali começa mesmo mais forte ainda o ministério dele. E o que eu quero dizer com tudo isso?
Irmãos, se o vídeo parar, eu vou continuar em outro vídeo, tá bom? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Deus, ele não precisa que você... Bom, irmãos, continuando o vídeo que parou aqui, como eu tava falando, Deus, quando ele tem algo na vida de alguém, ele não vai chamar aquele que acha que precisa estar pronto para fazer a obra. Não, ele não vai chamar isso, que acha que precisa estar pronto. Ele vai chamar aquele que não está pronto mesmo. Porque é o que não está pronto que ele precisa moldar. É o vaso que não está pronto. É o vaso que só está amassado. O lodo amassou tudo e está só o barro na mão. Ele não está pronto. Ele precisa ficar pronto ainda. Então era necessário Deus fazer isso na vida de Saulo. Era necessário Deus abrir os olhos dele espirituais para ele ver que a letra estava matando ele. Mas ele precisava do Espírito Santo na vida dele. Irmãos, vocês veem quando aquele homem, Deus tira ali a cegueira espiritual daquele homem, que eu creio que aquelas escamas que Deus estava tirando dos olhos dele, que caíam como escamas na hora que ele começou a abrir o olho, espiritualmente falando, poderia ser ali as escamas espirituais do pecado dele, né? Do pecado dele conhecer a lei de Deus, mas ele não meditar, porque toda a lei de Deus estava falando sobre Jesus. Toda a lei de Deus falava que Jesus vinha de Belém. Jesus nasceu em Belém. Depois que ele saiu de Belém, foi para o Egito. Depois ele foi lá para uma cidadezinha lá, chamada Nazaré, se eu não me engano. Ele foi para a Judéia, depois ele foi para Nazaré, se eu não me engano. E depois que ele foi habitar em Cafarnaum, né? Então, ele estava tão cego que eles viam que Jesus vinha de Cafarnaum. Jesus estava morando em Cafarnaum, porque diz a palavra que ele foi morar em Cafarnaum com a mãe dele, e com os irmãos dele, e com as irmãs dele. E ele ficou morando em Cafarnaum. Só que eles pensavam assim: nossa, Jesus mora em Cafarnaum. Mas a palavra diz que o Cristo Nazareno, que o Jesus Cristo que viria da descendência de Davi, vai sair de Belém. Só que eles não tinham a mentalidade de analisar: peraí, mas de onde que veio esse homem? A palavra diz que ele vai vir de Belém, ele é da procedência de Davi. Mas eles não tinham a mentalidade de pensar: meu Deus, mas será que ele veio de Cafarnaum? Será que ele não veio de outra cidade? Então, irmãos, a letra estava matando. A palavra de Deus, ela não mata ninguém. Pelo contrário, ela corrige e exorta. Mas eles estavam tão focados na letra que eles não tinham misericórdia, eles não tinham amor, eles não tinham a visão espiritual de Deus. E quando Deus chama ele estava ali, irmãos, como é que diz assim, sem conhecimento assim de quem era realmente Jesus, qual era a obra de Jesus, como Jesus procedia. Então ele, caminhando com os apóstolos, ele foi aprendendo mais ainda, e o Espírito Santo foi conduzindo ele. Quando o Espírito Santo ele quer chamar uma pessoa para a obra, para fazer qualquer coisa para ele, ele não vai pedir para você fazer teologia, ele não vai pedir para você fazer curso de bacharel de teologia, ele não vai pedir isso. O Espírito Santo não pede isso. E eu sou prova viva disso. Porque eu iria fazer um curso, eu não tenho nada quem faz ou fez, mas Deus falou assim comigo. Eu ia fazer um curso de teologia. E eu até tinha comentado com o irmão da minha igreja sobre isso, né? E ele também tem uma visão assim, parecida com a minha, a respeito dessas coisas. E eu comentei com ele, né? Que eu fiquei perguntando pra Deus assim, porque eu tinha escutado uma coisa uma vez, e eu fiquei muito triste, porque eu sei que machucou o Espírito Santo dentro de uma sala desse negócio de teologia aí. E ali eu falei pra Deus: Senhor, eu senti no meu coração,
Falei, Senhor, não vou fazer. Mas eu fiquei com medo, irmão, de Deus pensar assim, Deus ficar triste comigo, sabe? Eu fiquei com medo de Deus ficar triste, porque talvez, né? Não sei o que Deus ia pensar. Mas eu fiquei assim, pensando, eu fiquei vários dias pensando, preocupada em Deus estar triste comigo, porque eu disse que eu não ia fazer, né? Então, eu fiquei muito triste e eu tava tendo a oportunidade de fazer algo na igreja. Também Deus me deu uma oportunidade de eu fazer algo na igreja. Então eu juntei esse algo com o curso. Só que eu não sabia nenhum dos dois, né? Eu não sabia se eu fazia o curso, eu não sabia fazer o algo que me foi dado por Deus ali, consentido por Deus de eu fazer. Então eu fiquei preocupada e meu coração estava apertado. Então ali Deus usou um vaso para falar assim para mim: não se preocupa. Ele nem me conhece. Não se preocupa, porque o Espírito Santo vai te ensinar tudo. E ali, irmãos, quando eu ouvi o Espírito Santo falando na boca daquele homem, eu tenho certeza que era a confirmação ali do Espírito Santo para que eu não fizesse aquilo, sabe? Porque eu vejo na palavra de Deus, Saulo, ele não era teólogo, ele era conhecedor da lei, mas ele não era ali teólogo, como muitos dizem. Ele não era teólogo. E vocês vê depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, quem conduzia a vida dele era o Espírito Santo. Ele disse assim, ó, que tudo... Deixa eu me lembrar o que ele falou. Que o que ele aprendeu não foi por homem, não foi ensinado por homem. Foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, que ensinou para ele. E o Espírito Santo falava com ele: olha, você não vai para a Ásia, olha, você não vai para tal lugar, porque o evangelho não era para ser pregado naquele lugar ainda. Então, ele era conduzido por visão, por revelação, tudo era o Espírito Santo que fazia. O Espírito Santo, irmãos, ele não precisa de estudo para conduzir alguém. Houve um profeta de Deus, que eu não me lembro o nome dele. Eu não vou falar aqui porque eu posso estar errada. Mas houve um profeta de Deus, que eu não estou me recordando, é de uns profetas menores, que Deus chamou ele era boiadeiro. Irmão, ele era boiadeiro. Ou seja, era desprovido de qualquer recurso de ensino. Irmão, ele não tinha feito faculdade. Pelo contrário, ele estava conduzindo bois na roça. Irmão, eu não fiz curso de nada. O único curso que eu fiz uma vez foi de informática. E eu nem aprendi quase nada também. Porque foi bem rapidinho assim, as coisas eram muito rápidas. E era pouco tempo para aprender. Aí depois eles deram um CD pra gente aprender mais, né? Porque era muito rápido o curso, era pouco tempo. Então, eu aprendi o básico, né? Então, irmãos, Deus, quando ele quer chamar uma pessoa, ele não vai chamar estudado, não. Porque o estudo tira o Espírito Santo. Eu digo estudo da teologia. Muitas vezes tira o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer o corpo todinho para ele. Ele quer conduzir a pessoa, ó. Fala no ouvido dela, faz isso, fala isso, prega isso. Mas se você aprende na teologia, datas... Eliseu nasceu no ano 3. 1954, Jesus voltou, não sei o quê. Não. O Espírito Santo, ele mesmo quer conduzir a igreja dele. Ele mesmo quer falar aos ouvidos do povo, ó. Tá vendo aquela pessoa? Ela precisa de oração, ela precisa de ajuda, ela tá com demônio. Ó, vá visitar fulano. Entendeu? É assim que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele não vai chamar nenhum capacitadinho. O Espírito Santo, ele vai chamar aqueles que deixam ser moldado por ele. Que passa mesmo na peneira, no funil. Mas que ouve o Espírito Santo e faz a obra conforme o Espírito Santo quer. E parece loucura, mas é essas loucuras mesmo que Deus gosta.
Deus gosta dos loucos, por isso que eu sou louco. Então, meus amados irmãos, essa é a terceira parte do vídeo. Como eu estava falando para vocês, o Espírito Santo, ele não vai chamar capacitado. O Espírito Santo, ele vai chamar pessoas que estejam em sinceridade, que sejam verdadeiras, que sejam sinceras com Deus. É necessário ser sincera. É necessário se esforçar. É necessário fazer as coisas para Deus com zelo e carinho. O Espírito Santo, ele escolhe os desprovidos que demonstram não ser nada. Aqueles que são pequenininhos mesmo. Porque os grandes ele vai abater. Então, aqueles que são pequenininhos, é esses que Deus usa. Por isso que as pessoas não entendem as coisas milagrosas que Deus faz. Porque eles são carnais. Porque eles não conseguem entender que Deus, quando Ele tem um chamado na vida de alguém, seja qual for o ministério, seja para pastorear, seja ali para fazer uma obra evangelística, ou seja um diácono, eu não sei, ou qualquer outra coisa na igreja, um obreiro, ou alguém que vai só varrer a igreja, ou alguém que vai ficar na porta recebendo as pessoas, que seja o que for. Deus, ele vai escolher os imperfeitos mesmo. Porque ele vai aperfeiçoar do jeito que ele quer. Porque quando a pessoa ela já está dizendo que ela já está pronta, Deus não vai chamar essa pessoa que está pronta. Porque ela está pronta por ela mesma. Deus vai chamar aquele que não está pronto. Aquele que não sabe ler. Aquele que não sabe nem... Nossa, não tem nem conhecimento muita coisa da Bíblia. Mas tudo que ele sabe, o Espírito Santo ensinou para ele quando ele era jovem. E depois que ele ficou mais velho, mais idoso, tudo que ele aprendeu, o Espírito Santo faz ele lembrar. O Espírito Santo é que faz nós lembrar as coisas. A palavra diz isso. Tudo aquilo que foi ensinado é o Espírito Santo que nos faz lembrar depois. As palavras de Deus, irmão, elas não é difícil de compreender. Somos nós mesmo que somos sonsos e nós não conseguimos captar a grandeza de Deus. As coisas de Deus, elas é loucura. Quando Deus tem um chamado na vida de alguém, que é uma pessoa, nossa, meu Deus, olha essa pessoa. Porque ele vai ver a sinceridade lá no coração da pessoa. Ele vai querer, claro, que a pessoa seja santa e se santifique cada vez mais, tanto por dentro como por fora, mas ele vai olhar lá dentro. Sabe, assim como eu tô olhando para você? Ele vai olhar lá dentro de você. E ele vai ver lá no teu coração se tem avareza, se você tem um olho nas coisas dos outros, se você quer derrubar o ministério dos outros, se você quer subir no lugar do pastor da sua igreja, se você faz por bajulação, se você quer se amostrar, dizer eu sei. Não. O Espírito Santo, ele confunde aqueles que acham que sabe. Por isso que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Porque as pessoas falam, nossa, como você aprendeu alguma coisa? Como você conseguiu aprender isso? Não é nós, irmão. É o Espírito Santo que ensina. Porque quando nós achar que nós sabe, coitado de nós. Porque é a hora que o Espírito Santo, ó, sai. E você fica oco, vazio. Aí os demônios vêm e entram em você. Porque você fica soberbo, presunçoso, vanglorioso. Por isso que quando Deus tem um chamado de ministério na vida de alguém, Ele vai chamar e vai ser chamada forte. E vai confundir a muitos que não dá valor para a pessoa. Espírito Santo, ele não vai escolher pessoa bonita. O Espírito Santo, ele vai escolher um coração quebrantado e humilde e sincero, que não vai roubar da igreja e que não vai passar a mão no que não é dele. E que vai fazer para Deus por amor e sinceridade. É esse crente que o Espírito Santo está procurando e ele não está encontrando, não. Ele não está encontrando, irmão. Ele não está conseguindo encontrar. Irmãos, ele é tão bom, tão maravilhoso. Ele quer tanto entrar na igreja, ele quer tanto falar, sabe?
Mas o anel da teologia, sabe, aqui no dedo, ó, o anel da teologia no dedo, ou o estudo tão grande, nega a eficácia do poder de Deus, nega até o batismo no Espírito Santo nega os dons de cura, de revelação, de profecia. Jesus fez muito outros milagres que não está escrito na Bíblia. As pessoas limitam a Jesus somente a curar um coxo, que é uma grande obra, mas eles não têm noção do poder que Jesus tem. Então, o Espírito Santo, ele está triste porque estão machucando ele. Assim como ele fez na vida de Paulo, ele quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer, irmão, ser o dono da igreja. Mas, infelizmente, o povo não escuta mais o Espírito Santo. Infelizmente, o Espírito Santo ele quer entrar na porta da igreja junto com nós. Mas eles estão colocando ele para fora. Irmãos, ele já não entra mais em muitos lugares. Em muitas vidas ele não está mais. A pessoa acha que é cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo já está há muito tempo. Irmãos, ouça o Espírito Santo. Guia a tua vida pelo Espírito Santo. Faz o que o Espírito Santo quer que você faça. Não ouça a voz de homem, não. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Porque ele tem um ministério na tua vida. E é ele que vai te ensinar, você não precisa de nada mais. Só ler a palavra, jejuar e orar e se santificar. E buscar cada vez mais a Deus. Porque o Espírito Santo vai ensinar tudo que você precisa saber. Assim como o Espírito Santo disse para mim, ele vai fazer na sua vida também. Porque eu não sou nada, não tenho nada. Sou pó miserável. Mas ele vai fazer na sua vida também se você der lugar para ele. Amém? E eu deixo essa palavra para vocês. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Ouçam o Espírito Santo.